sobre o Metrópolis. Na verdade, a imprensa inteira parece estar um pouco confusa, né? Quando o assunto são Estados Unidos, eles não conseguem evitar falar sobre o assunto, mas eles estão mais perdidos que cego em tiroteio. Esse desespero é uma mistura um pouco de, sei lá, uma análise ruim, fontes que não são confiáveis, e o tal do wishful thinking, que é uma expressão em inglês de quando você trata alguma coisa não como ela é, mas como você gostaria que ela fosse. E exatamente por essa razão, nós temos uma sequência, no mínimo, interessante de reportagens que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos começar pela melhor, que é uma notícia do Pablo Giovanni, para o Metrópolis, e diz o seguinte: Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado ao entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. E assim, se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não é absolutamente nenhuma surpresa para você. Eu diria que o pessoal do Metrópolis talvez até assista o Paulo Figueiredo Show. É evidente que as sanções contra os ministros do STF e demais autoridades que sejam cúmplices em violações de direitos humanos continuam na mesa, continuam sob análise. Também é evidente que um favoritaço, eu disse isso aqui a vocês, as próximas sanções é o Gilmar Mendes. Afinal, ele é um dos que mais defende o Alexandre de Moraes publicamente e também o mais vocal na defesa da tese de que qualquer anistia aos perseguidos políticos seja inconstitucional. E eu disse isso aqui a vocês nos últimos dias, que a partir dessa semana que se passou, a minha prioridade é o Gilmar Mendes. Não significa que ele vá ser sancionado antes dos demais, que largaram ali na frente, tem uma facilidade. Mas significa que o meu esforço e dedicação está voltado especificamente ao Gilmar Mendes. E assim, não foi só o Alexandre que foi atingido pelas sanções, né? Foi também a Viviane. E assim como não foi só o Alexandre, a ideia é que também cheguemos à esposa e aos institutos do Gilmar Mendes, né? Especificamente a Guilmar Mendes, é sócia do escritório Bermudes Advogados, e também há o IDP, que é um instituto de ensino que rende milhões ao Gilmar e à sua família, especialmente ao seu filho, Francisco. Todos, obviamente, entram na mira das sanções. E quem tem dúvidas disso, a essa altura do campeonato, é maluco. Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Porém, contudo, todavia, mas, entretanto, como eu disse no início do programa, a imprensa está confusa. E está confusa porque, ao mesmo tempo em que eles relatam isso, há também quem publique a seguinte matéria. E essa é realmente esquizofrênica. Risco à economia dos Estados Unidos fez o Trump mudar a sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda. Entenda é violento. Quem lê uma porcaria dessas acha que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes e que essa é a razão pela qual o Trump chamou o Lula para conversar. Ele está com medo que as tarifas ao Brasil possam destruir irremediavelmente a economia americana. Lembra que eu falei sobre o negócio do wishful thinking? É isso aí. Mas a realidade é mais essa aqui, que a Reuters publicou recentemente, há menos de uma semana. A economia americana cresce no ritmo mais acelerado em quase 2 anos no segundo trimestre. Mas beleza, vamos fingir que a gente acreditou no pressuposto mentiroso que o Trump está com medo do estrago que o Brasil pode fazer na economia americana. Ainda assim, eles estariam errando no final das contas. Porque, vejam, uma coisa é o inverso da outra. Ou vem mais sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então o Trump recuou por estar preocupado com a economia. As duas coisas reportadas pela imprensa não podem ser verdade ao mesmo tempo. Daí, ao mesmo tempo que eles falam que o Trump recuou e vai conversar com o Lula, tá lá o pessoal da Globo News
falando que está preocupado com a reunião entre eles. Atenção, mídia do establishment, vocês têm que se decidir. Vocês passaram um tempão dizendo que a reunião era boa. Agora, a reunião é boa ou não? O Trump recuou ou vai sancionar mais ministros? Tem que se decidir. Por isso que eu falo, se você ainda se informa por esses caras, mesmo que minimamente, você fica completamente maluco. Tem um advogado, amigo meu, bem bolsonarista, que ele fica... Você viu o que falaram na Globo News hoje? Eu falo assim, com certeza não. E aí ele me fala uma asneira. Aí eu falo assim, querido, você tem que parar de ver essa porcaria. Porque os caras, dá para dizer que estão perdidos. Não só perdidos, mas... elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Eles não sabem o que dizer, já é quinta-feira, e até agora, cadê a reunião do Trump e do Lula? Que ia acontecer e não aconteceu? Era reunião, aí depois virou teleconferência, aí agora estão dizendo que é uma ligação, daqui a pouco vai ser uma troca de zap, e nada da reunião fantástica, que teria sido uma vitória do Lula, ou, nas palavras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dani Lima, um respiro, uma luz. Nada dessa reunião aconteceu até agora. É porque vocês não conseguem reportar a realidade. Eu falo, é uma mistura de análise ruim, fontes que não são confiáveis e o wishful thinking. E o pior, vira e mexe, aparece alguém na direita caindo nessas mentiras e dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado. Oh, e o que será? Quem poderá nos defender? E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude, por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como US persons, e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar.